Nós vamos ler uma mensagem, fazer a nossa prece. Hoje nós estamos recebendo o nosso companheiro Tarcísio Caldeira, que é lá da Sociedade Espírita Kardec Amor e Caridade de Rio Pomba, né, Tarcísio? Seja bem-vindo. Nós vamos ler a mensagem do Vida Feliz, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles. É a mensagem 61. A tua posse em relação aos bens terrenos é relativa. No mundo transitório, no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponha. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, ensina o Evangelho. Nós vamos fazer a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta oportunidade de estarmos nesta casa, nesta manhã de domingo, para estudarmos o teu Evangelho à luz da doutrina espírita. Que a tua paz, o teu amor, envolva todos nós e todos os trabalhos desta casa nesta manhã. A evangelização, a mocidade, a palestra, os trabalhos de paz e todos aqueles outros organizados pelos benfeitores espirituais. Ampare e proteja, Senhor, o Tarcísio, que vai falar para nós nesta manhã, que ele seja envolvido nas bênçãos de amor, de paz, de serenidade. Obrigada, Jesus, que assim seja. Bom dia a todos. Prazer estar aqui de volta. Sempre que eu venho, eu falo que eu gosto muito de vir aqui. Hoje, a minha copilota não pôde vir, que precisou ficar cuidando dos cachorros em casa, mas ela deixou um abraço e daqui a 15 dias ela vem também, né? Deus quiser. Bom, o estudo de hoje, né, que é o texto 162 do Palavras de Vida Eterna, particularmente falando, é um texto que eu gosto bastante, que é o Tende Fé em Deus. E aí vou começar fazendo a leitura dele e depois eu vou picotando os pedacinhos para a gente ir vendo cada ensinamento que tem ali dentro, né? E ele começa com essa citação de Marcos, capítulo 11, que é uma citação simples, porém poderosíssima, né? Que ele simplesmente afirma: e Jesus, respondendo, disse-lhes: tende fé em Deus. Basta, às vezes, as dificuldades na concretização de um projeto elevado se nos afiguram inamovíveis. Começamos por reconhecer-lhes o peso inquietante e estimáveis companheiros acabam por destacar-nos a importância deles, como a dizer-nos que é preciso renunciar ao bem que pretendemos fazer. Tudo, aparentemente, é obstáculo intransponível. Mas Deus intervém e uma porta aparece. Há circunstâncias nas quais o problema com que somos defrontados numa questão construtiva é julgado insolúvel. Passamos a inquietar-nos e, não raro, especialistas no assunto comparecem junto de nós, apontando-nos a impraticabilidade da solução. As obscuridades crescem por sombras indevassáveis, mas Deus interfere e desponta uma luz. Em certas ocasiões, uma pessoa querida, ao perturbar-se de chufre, fornece a impressão de doente irrecuperável. Afligimos-nos ao vê-la assim em desequilíbrio e quase sempre observadores amigos comentam a inexequibilidade de qualquer melhoria, induzindo-nos a largá-la ao próprio infortúnio.
Avoluma-se a prova que lembra angústia inarredável. Mas Deus determina e surge um remédio. Ocorrem-te no mundo as mesmas perplexidades em matéria de saúde, família, realizações. Salientam-se as fases de trabalho em que a luta é suposta invencível, com absoluto desânimo daqueles que te rodeiam. Mas Deus providencia e segues tranquilo à frente. Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos todos nós a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Então, esse estudo de hoje, eu preferi dividi-lo em 3 pedaços, que é basicamente, a primeira parte fala desse apoio que a gente recebe diante das dificuldades, a segunda parte fala da arte da aceitação, da resignação, e o último trecho fala um pouco sobre a fé, que é o começo da história desse estudo, né? E aí a gente precisa parar para pensar com que frequência nossos obstáculos parecem impossíveis de serem superados, impossíveis de serem resolvidos. E quase em todos os momentos da nossa vida a gente se depara com uma situação dessa. Algum obstáculo muito complicado, algo que a gente não faz ideia de como resolver, e que a vida está muito difícil, e que eu não vou dar conta, e aí eu vou usar o nosso filósofo contemporâneo, Nelson Ned, né, que ele já dizia que tudo passa, tudo passará. Né? E é a pura verdade. Né? Tudo é, como o próprio texto aqui do Vida Feliz diz, tudo é transitório. Ainda bem que os problemas também são transitórios. Imagina só se todos os nossos obstáculos intransponíveis fossem realmente intransponíveis. A gente não ia chegar nem nos 40 anos com aquela pilha de coisa para resolver, porque se nada tinha solução, os obstáculos iam ficar empilhando um em cima do outro. É igual aquelas mesas de algumas repartições públicas que fica aquele monte de papel empilhado na mesa. Quem já foi em fórum, por exemplo, vê aquelas mesas empilhadas de documento que nada consegue resolver, nossa vida ia parecer com aquilo ali. E não é, ainda bem. Ela não funciona desse jeito. Os obstáculos mudam. Eles passam, eles são substituídos, são superados, aparecem outros obstáculos, porque a nossa vida aqui é para isso. Para a gente aprender a lidar com esses obstáculos. Tem um trecho do Agenda Cristã que ele tem uma recomendação muito básica para quando a gente se depara com problemas muito complexos. Se a questão é excessivamente complexa, espera um dia, espera uma semana, porque em algum momento essa solução vai aparecer. O tempo não passa em vão. E eu adoro falar sobre o tempo, porque ele é a única coisa realmente democrática aqui nesse planeta de provas e expiações. Porque independente da nossa raça, gênero, orientação sexual, independente de qualquer coisa, todo mundo tem 24 horas à disposição ao longo do dia. Sem exceção alguma, o tempo é a única coisa idêntica para todo mundo. Então a gente precisa utilizá-lo com sabedoria. E sabedoria significa também deixar ele passar. Isso resolve boa parte desses problemas. Basta ter um pouco de paciência também. Só que diante dos obstáculos, a gente tem estimáveis companheiros, e aí eu coloquei as aspas por minha conta, porque tem um toque de sarcasmo nisso. Estimáveis companheiros destacam a importância das dificuldades e nos instigam a desistir. Sempre, quando temos um problema muito complicado para resolver, sempre tem alguém perto da gente que fala, cara, isso aí não tem solução. Larga isso aí para lá.
em bom mineirês, larga esse trem para lá. Né? Sempre tem alguém para falar assim com a gente. Por outro lado, não é sempre que tem alguém que dá aquele apoio moral. Fala, não, cara, insiste, vai chegar lá. Você vai achar uma solução para isso. Né? Os realmente estimáveis companheiros nem sempre estão ao nosso redor, porque isso depende muito da nossa frequência vibratória, daquela lei de atração. Quando a gente pensa coisas boas, a gente atrai coisas boas para a gente escuta melhores conselhos do plano espiritual, porque a gente está numa sintonia na nossa rádio espiritual com uma emissora melhor. Né? Então, sempre tem os nossos prezados amigos perto da gente para servir de âncora. Né? E nem sempre a gente tem a percepção de quem é quem, se os amigos são reais ou não. Né? Passamos a inquietar-nos e não raro, especialistas, faltou aspas ali também, especialistas no assunto comparecem junto de nós apontando-nos a impraticabilidade da solução. É outra coisa que também acontece muito, é aparecer amigos perto de nós, especialistas no assunto, que sempre soltam, eu já vi isso aí dar errado tantas vezes, vai por mim, isso aí não vai funcionar, desiste disso aí, isso nunca vai dar certo, nunca deu certo, já cansei de ver. A pessoa realmente pode ter visto isso 1 zilhão de vezes dar errado, mas essa é a experiência dele, essa é a jornada dele. A sua jornada, a sua construção é uma outra história e não tem receita de bolo. O que serve para um não serve para o outro. O que não funcionou para um pode funcionar para outro. Então, a gente precisa desenvolver ao longo da nossa passagem aqui na Terra um filtro muito bom daquilo que a gente realmente precisa absorver. A diferença entre ter os ouvidos de ouvir. Né? A gente precisa desenvolver esse filtro com o tempo. Porque conselho ruim a gente vai ter o tempo todo. Né? Os bons conselhos a gente precisa estar muito esperto para captá-los, porque eles não vêm com a mesma frequência. E além disso, nós não podemos nos influenciar pelos feitos dos outros. E aí eu trouxe até esse pedaço do Renovando Atitudes, que é uma outra obra que eu gosto bastante, porque é cheio de conselhos para o dia a dia. Né? E aí ele diz, não nos influenciamos pelos feitos alheios. Nossas atitudes devem realmente nascer das nossas inspirações mais íntimas e não constituir uma forma de reagir contra as atitudes dos outros. Então, isso é um conselho muito bom, porque, primeiro, a gente não pode se inspirar só ou se espelhar no fracasso do outro, como o especialista falou. Né? Isso não vai funcionar, eu já vi isso dar errado demais. A gente não pode ser influenciado por isso. Como eu disse, jornada da reforma íntima é uma coisa individual. Tá? Ela não é realizada totalmente na individualidade, mas ela é individual. Esse processo é único, esse processo é seu. A sua jornada íntima é diferente de qualquer outra. Nós temos mais de 8 bilhões de pessoas encarnadas aqui na Terra. São mais de 8 bilhões de jornadas diferentes. São vários roteiros, vários filmes diferentes. Então não é a fotografia, esse pequeno retrato da experiência do outro, ela não pode servir de parâmetro para a gente. Afinal de contas, a gente está vendo só um retrato, a gente não tem a noção do filme. Isso também serve para as coisas boas. Né? Às vezes funciona para uma pessoa, não funciona para a gente. Mas eu trouxe aqui o caso contrário. Tipo, o que não funcionou para alguém, tem de fé em Deus, vai funcionar, pode funcionar para você. Tudo depende... Bom, depende das coisas que eu ainda vou falar aqui, né? Porque independente do tamanho desse obstáculo,
Se ele precisa ser superado, se ele for para ser superado, se ele surgiu na sua jornada para ser superado nesse momento, Deus intervém, uma porta vai aparecer. Sempre tem o ditado, né? Se fecha uma porta, Deus abre uma janela. Se fecha uma janela, Deus abre uma porta. Deus dá um jeito. Tá? Deus intervém e joga uma luz no meio da escuridão. E isso é importante porque isso nos dá esperança. Porque em determinados momentos da vida, a gente só enxerga a escuridão. É a única coisa que a gente enxerga na hora do desespero. Não à toa, também tem aquele famoso ditado que às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu não sei o que aconteceu, que minha vista escureceu. Vocês já devem ter ouvido isso de alguém, ou já aconteceu com vocês também, a famosa história do a minha vista escureceu. É porque a pessoa entrou numa espécie de túnel e ela simplesmente não consegue enxergar solução alguma para o problema que ela está enfrentando. E quem já passou por isso sabe o quão desesperador isso é. Não à toa, a gente tem tantos casos de pessoas atentando contra a própria vida. Por que isso? Racionalmente falando, isso é uma solução muito radical, desesperadora e que não leva a lugar nenhum. Nós sabemos, qualquer pessoa que tem algum tipo de crença na vida após a morte, sabe que atentar contra a própria vida não é solução para nada. Só que nem sempre a gente atua baseado na racionalidade. A nossa razão, às vezes, sai para passear e deixa a gente só com a emoção. E enquanto a gente está desesperado, a emoção é um péssimo companheiro. Porque ele é quem chupa essa luz e larga a gente na escuridão, desesperado, mergulhado na angústia. Então a gente precisa ter fé, porque na completa escuridão Deus vai intervir e despontar uma luz. Por vezes uma pessoa querida fornece a impressão de doente irrecuperável. A ilustração ali é um doente físico, mas geralmente a gente estuda isso falando da doença da alma mesmo. O corpo só reflete. E o corpo reflete muito menos angústias e doenças do que a alma realmente está carregando. O corpo costuma externalizar só as doenças que estão ficando muito insustentáveis. Fora isso, ele vai absorvendo isso até o ponto que ele não aguenta mais. Aí o corpo começa a reclamar. Porém, Deus determina e surge um remédio. Esse remédio, ele depende muito do nosso íntimo, da nossa frequência vibratória, do nosso instinto. O problema é, se essa internalização nossa ainda estiver muito pessimista, ou seja, faltando um pouco mais de fé em Deus, porque a gente fala muito de fé em Deus, não só a gente, a maioria das denominações religiosas são baseadas nisso, da gente ter fé em Deus. Essa noção de fé, ela não varia e ela tem um ligeiro detalhe. A gente fala muito, mas a gente pratica muito pouco isso. Basta um pequeno momento de invigilância, e aí eu gosto muito daquele livrinho do Vigiar e Orai, porque isso é um mandamento muito importante. Vigiar o que a gente pensa, vigiar o que a gente sente, porque isso é fundamental para a gente se preparar para as próximas dificuldades. Porque nós vamos ter outras. Não basta só, a gente não tem só esse problema que está acontecendo agora, que está levando a gente a um estado de desespero. Esse obstáculo vai ser superado, mas vão ter outros. E outros, e outros, e outros. Afinal de contas, a nossa linha do tempo é infinita e a gente tem um longo caminho para chegar no estado de perfeição relativa.
muito longo esse caminho. Então, a gente precisa muito praticar isso. E o primeiro e fundamental remédio para a gente combater essa angústia interior é resignação. A partir do momento que a gente consegue filtrar melhor esses conselhos que a gente recebe desses especialistas e amigos, entre aspas, a gente precisa exercitar um pouco mais a arte da resignação. E aí no Vinha de Luz tem um trecho importante que ele fala: examina a gravidade da hora em curso, todavia reconhece a necessidade do testemunho. Quando, pois, te encontrares em luta imensa, recorda que o Senhor te conduziu a semelhante posição de sacrifício, considerando a probabilidade de tua exaltação. E não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Esse pedacinho ele já fala um monte de coisa importante. Primeiro, o Senhor te conduziu a semelhante posição, considerando a probabilidade de tua exaltação. Ou seja, a gente nunca carrega um fardo maior do que consegue. Recorrendo a outro ditado popular, ninguém tem uma cruz maior do que consegue carregar. A gente acha que não dá conta, a gente pode não estar enxergando a solução naquele momento, mas a gente dá conta. Todo mundo dá conta. Porque, afinal de contas, se Deus nos colocasse um obstáculo para a gente não superá-lo, Deus não seria infinitamente bom. Porque, afinal de contas, seria uma covardia fazer isso com a gente. Botar um obstáculo para a gente não superar. Inclusive, a primeira imagem que eu coloquei no estudo, que é o cara empurrando pedra acima, ele é inspirado na mitologia grega do Sísifo, né, que ele tentou enganar os deuses lá da Grécia Antiga e, como castigo, ele foi obrigado a empurrar uma pedra gigante morro acima, a vida inteira. E antes dele chegar no topo do morro, ele se cansava e a pedra descia. E ele começava de novo. E a pedra descia e ele começava de novo. E foi assim por todo sempre. E a gente sabe que Deus não é uma criatura vingadora desse jeito. Ele não é vingativo. Se ele colocasse alguma coisa para a gente não conseguir fazer, ele deixaria de ser infinitamente bom e infinitamente misericordioso. Logo, ele não seria perfeito. Logo, ele não seria Deus. Então, a gente não pode carregar dentro de nós nenhuma centelha de convicção de que nem existe alguma coisa que a gente não dê conta de fazer. Nós podemos fazer tudo. Vós sois deuses. Né? Nós temos condição de nos libertar de qualquer problema. E um outro pedaço importante que ele fala não te esqueças de que toda crise é fonte sublime de espírito renovador para os que sabem ter esperança. Ou seja, toda dificuldade é para nos ensinar alguma coisa. E a gente vai aprender melhor quando tem esperança. A principal fonte dessa esperança é fé. E a principal chave para a gente absorver melhor esse conceito de fé é resignação. Aceitar nossa realidade tal qual é. E isso representa um ato extremamente benéfico em nossa vida. Está lá no Renovando Atitudes, no texto 29. Essa é a essência da resignação. Porque a nossa angústia, a nossa insatisfação, ela não se cura projetando-a sobre situações, pessoas, títulos, poder, posição social. Nós, seres humanos, nesse atual estágio evolutivo, nós temos uma mania terrível de delegar culpa. A culpa é sempre do outro. A culpa é do vizinho, a culpa é do patrão, a culpa é do governo. A gente faz isso com uma frequência muito maior do que deveria, porque a frequência que deveria é 0. A gente não poderia fazer isso.
Nós, que temos conhecimento da doutrina espírita, nós temos noção da lei de causa e efeito, que é uma responsabilidade tremenda, porque ela está nos dizendo que o que acontece conosco é fruto única e exclusivamente das nossas ações. E isso é complicado, tem muita gente que não dá conta de lidar com essa verdade ainda, porque se tudo é culpa nossa, a gente não pode pôr a culpa em ninguém. E isso freia um dos nossos instintos primordiais, que é delegar a culpa. A gente adora pôr a culpa nos outros. Né? Então, para a gente mexer nessa insatisfação e resolver essa angústia, a gente precisa primeiro encontrar a fonte dela. E a gente só encontra essa fonte observando-a com os olhos de ver. E para a gente parar de ver o problema para tentar achar a fonte, a gente primeiro precisa aceitar o problema e entendê-lo. Aceitar e entender caminham juntos nesse processo de solução das dificuldades. Né? E aí é sempre bom lembrar, tá, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Bem-aventurados os aflitos. Né? Os sofrimentos são uma advertência de que algo que você fez não deveria ter sido feito. Né? Vão te dar experiência e vão educar um pouco mais no que diz respeito à diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E os sofrimentos vão te dar uma oportunidade de melhorar. Aquilo que a gente não aprende pelo amor, a gente aprende pela dor. A gente vê isso com nossos filhos, que a gente dá conselho, a gente tenta ao máximo mostrar o caminho, o melhor caminho para eles. E, em geral, principalmente na adolescência, eles quebram o pau no ouvido e aprendem do pior jeito. Quem é pai, mãe aí, sabe que quase nunca o adolescente escuta tudo o que os pais falam. Tem muita coisa que eles aprendem na marra. Eu aprendi muita coisa na marra, até muito mais do que eu deveria, inclusive. Né? Por que isso? Né? E, além disso, nosso atual estágio evolutivo é infantil. Então, faz todo sentido do mundo que tem muita coisa que a gente aprende ainda pela dor. Suportadas pacientemente na Terra, essas dores, essas aflições, essas fontes de angústia, vão poupar séculos de sofrimentos na vida futura. Claro que para isso a gente precisa exercitar resignação e compreensão, abraçar o nosso lado que ainda está carregado de más inclinações, ou seja, abraçar a nossa sombra para tentar jogar um pouco de luz sobre ela. E não repetir os mesmos erros. Por isso é o que poupa séculos de sofrimentos na vida futura. É não repetir os mesmos erros. Nós temos uma infinidade de erros pela frente. O que a gente precisa fazer é tentar não repetir os que a gente já errou. Errar erros diferentes faz parte desse processo ainda. Repetir erros força a gente a estacionar um pouco na nossa jornada íntima, no nosso processo evolutivo. Né? E ainda tem um outro detalhe que é importante na resignação. Se nós murmurarmos demais nessas angústias e falar que Deus é injusto, Deus não podia fazer isso comigo, eu não sei por que Deus fez isso. Deus não faz nada nesse sentido, gente. Deus é uma força organizadora. Deus não é uma pessoa que fica olhando tudo acontecer aqui e faz coisas para rir, para a gente chorar. Deus não é isso. Deus é uma força organizadora, ou seja, Deus não está fazendo nada injusto. E quanto mais a gente joga praga nesse assunto, novas dívidas vamos contrair. Sem contar o nosso comprometimento nessa existência, porque quanto mais revoltado a gente fica, a gente adoece. Porque a angústia adoece o corpo também, não é só um problema da alma. A gente adoece. E aí a gente abrevia a nossa existência aqui, por conta disso. De tanto engolir sapo, de tanto criar o pântano interior, cheio de amargura, a gente vai acabar voltando para a nossa escola, para a nossa aula teórica um pouco mais cedo do que deveria. Então a gente precisa muito cuidar
da nossa resignação. Aceitar os obstáculos, tentar compreender esse obstáculo, que a partir do momento que a gente começa a entender melhor qual a finalidade daquele problema, o que é que eu preciso aprender com aquilo ali, quanto mais rápido a gente faz isso, mais rápido a gente sai do buraco. Né? Por mais áspera a crise, por maior a consternação, não percas o otimismo e trabalha confiante. Ouçamos nós todos a indicação de Jesus. Tende fé em Deus. Tende fé em Deus, mas vamos trabalhar também. Eu deixei essa figura aí por causa daquela parábola do burro no buraco, em que o dono do burrinho, acho que a maioria já deve ter ouvido falar aí dela, o dono do burrinho não encontrou solução nenhuma ao ver o burro no buraco, ficou desesperado e pensou, vou abreviar o sofrimento do burrinho. E começou a jogar terra no buraco para enterrar ele vivo. E o burro, à medida que a terra foi caindo nele, ele foi pisando na terra e deixando o buraco cada vez mais raso até sair de lá. É importante ter fé em Deus, mas também é necessário trabalhar. Então, até o momento, a gente viu aqui, só nesse pequeno texto do 162, né? A gente já viu sobre filtrar melhor o que falam no nosso ouvido. Tanto dos encarnados quanto dos desencarnados. Porque tem aquela vozinha que fala com a gente de vez em quando, desiste, larga isso para lá, né? Vai caçar uma vida mais cômoda para você. Para que você está tendo esse trabalho? Não é sempre que a gente escuta isso de alguém encarnado. Tem hora que é a nossa cabeça falando com a gente, que na verdade não é a nossa cabeça. A gente está escutando conselhos do plano espiritual de uma maneira não muito adequada, porque a gente está escutando conselhos ruins. Não é o nosso mentor espiritual falando com a gente. Não são os trabalhadores da seara do bem ajudando a gente, falando desiste, que isso não vai levar em nada, não vai levar para lugar nenhum. Jamais. Os bons conselhos sempre vão estar resumidos na seguinte máxima: aceita, entende e trabalha. Porque também não basta ter fé em Deus e achar que Ele vai resolver as coisas para você. Porque se você ficar sentado esperando Deus resolver, não vai dar certo. Né? A gente está com um problemão assim, meu Deus, Deus vai resolver, eu tenho fé em Deus, Ele vai resolver isso para mim. Aí a pessoa senta no sofá e vai ver a Netflix. Nada contra a Netflix, que eu também uso bastante. Né? Mas aí a pessoa senta lá no sofá e fica esperando Deus resolver, sem fazer nada a respeito. Acho que todos nós já tentamos fazer isso em algum momento, que é simplesmente pega o problema, joga embaixo do tapete, finge que o problema não está lá, que ele vai se resolver sozinho. A maioria já tentou fazer isso, né? Tipo, esconde o problema que às vezes ele se resolve. E a gente sabe que não funciona desse jeito. Então a gente vê isso, viu também nesse pequeno texto a parte importante da resignação, porque a gente precisa desse processo, a gente precisa entender por que isso está acontecendo com a gente. Entendendo isso, a gente vai perceber que o obstáculo intransponível, ele surgiu intransponível entre aspas, né? Esse obstáculo surgiu para nos ensinar alguma coisa. Esse ensinar alguma coisa, ele está falando para a gente combater alguma das nossas más inclinações, porque toda dificuldade tem finalidade educativa. Então, se é para a gente aprender a lidar com alguma das nossas más inclinações, nós precisamos conhecer nossas más inclinações. E para conhecer as nossas más inclinações, é o processo de autoconhecimento. É aquele processo de se olhar no espelho, é aquele processo do conhece-te a ti mesmo. E aí, fé em Deus é importante? Mas tem um bom trabalho
e um bom esforço de autoconhecimento, e se for preciso recorrer a um auxílio psicológico para entender isso melhor. Porque não é todo mundo que dá conta de enxergar as próprias más inclinações sozinho. Então, às vezes, a gente precisa de ajuda para enxergar as nossas más inclinações. E, além disso, na grande maioria dos casos, a gente precisa de ajuda para aceitar as nossas más inclinações. Porque quando a gente enxerga a nossa sombra, isso é muito incômodo, porque isso dói. Porque a gente não gosta de ter defeito, ninguém gosta de ter defeito, não é? Absolutamente ninguém gosta de ter defeito. E, no entanto, a gente tem. E quando a gente percebe que tem, a gente fica muito incomodado com isso. E a gente tem muito defeito. A gente não faz ideia da quantidade de más inclinações que tem. A gente só percebe as nossas más inclinações quando elas são postas à prova aqui nesse mundo de provas e expiações. Aí a gente se depara com uma má inclinação e não lida bem com isso. Então, esse auxílio psicológico nesse processo de autoconhecimento pode ser muito útil. Ah, tem gente que consegue se virar sozinho com isso? Tem, mas não é todo mundo. E se você não dá conta de lidar sozinho com esse processo, a ajuda é sempre bem-vinda. Porque a pessoa fica, não, eu não preciso, isso é frescura, tal. Isso é orgulho. A pessoa está orgulhosa demais para aceitar ajuda. E orgulho é uma das principais coisas que a gente precisa largar aqui, nesse plano de provas e expiações. A ideia é deixar o máximo possível dele aqui antes de voltar lá para a nossa casa principal, né? E a fé é um importante aliado nisso para nos auxiliar a aceitar melhor esses obstáculos. Porque para aceitar a situação na qual nós nos encontramos, é preciso ter fé, é preciso que o nosso coração entenda que isso vai passar. Porque é muito fácil, é muito bonito falar, isso vai passar de tempo ao tempo. Entender isso de verdade é outra história. Fazer com que a nossa alma entenda que isso vai passar e que tudo é transitório é uma outra história. E aí a gente depende de uma fé verdadeira. É essa fé que transporta montanhas mesmo. Lá no capítulo 19 do Evangelho, ele explica muito bem o que são essas montanhas. São as dificuldades, são esses nossos obstáculos, são as nossas resistências. Porque boa parte das nossas resistências em mudar de atitude tem a ver com orgulho, tem a ver com... O termo certo não é preguiça, mas tem a ver com um certo comodismo da gente sair da zona de conforto. Porque reforma íntima incomoda, reforma íntima dói, reforma íntima dá muito trabalho. E às vezes a gente está numa situação onde a vida está razoavelmente boa. Não tem muitos problemas, mas também não tem muitas alegrias, e a pessoa fica naquela zona média. E a gente não está aqui para isso. Apesar da Terra parecer um parque de diversões, a gente não está aqui para se divertir. Porque aqui tem muita oportunidade de se distrair, de se divertir e de procurar prazer. Só que não é essa a finalidade aqui. Então a gente precisa internalizar essa fé em Deus para poder pegar a nossa má vontade, fazê-la desaparecer do mapa para a gente começar a trabalhar. A famosa frase, trabalhe e confia, a gente precisa do trabalho, não é só confiar. Essas coisas precisam caminhar juntas. Sem a fé, a gente não trabalha direito. Sem trabalhar, a gente não faz nada com essa fé. A fé sozinha não resolve nada, o trabalho sozinho não resolve nada. E essa fé ela precisa ser realmente muito robusta. Porque essa fé é o que vai dar a perseverança, é o que vai dar essa força para trabalhar. Então, sem a gente realmente compreender
a finalidade dos problemas, sem a gente compreender que Deus é infinitamente bom, infinitamente justo, que isso que está acontecendo com a gente é para educar, a gente não vai desenvolver essa força para poder superar os obstáculos. A gente não vai tirar essa força, essa coragem de trás da orelha. Ia ser muito fácil, inclusive, né, a gente simplesmente tirar de trás da orelha a força e superar os obstáculos. E aqui nesse planeta de provas e expiações, eu sempre brinco que as únicas coisas fáceis aqui é engordar e morrer. E nem é para todo mundo, porque, por exemplo, eu brinco muito que a minha sogra, por exemplo, ela não consegue engordar, ela adoraria engordar, mas não consegue. Né? Então, em geral, são as únicas coisas fáceis no mundo, e nem é para todo mundo. Ou seja, não tem nada fácil aqui mesmo, a gente precisa muito dessa fé para ela nos dar a força necessária, a coragem necessária. Porque mesmo que a gente perceba, identifique as nossas más inclinações, para dominá-la é preciso coragem, porque a gente precisa sair do lugar, a gente precisa sair do nosso sofá espiritual, da nossa zona de conforto, para poder fazer isso. Né? E essa árvore da fé viva, ela, como eu disse, a gente não tira isso da orelha. Ela não vai crescer miraculosamente no coração. Né? Deus nos dá as ferramentas, Deus nos dá os recursos. O trabalho é por nossa conta. A gente precisa passar a enxergar Deus como um parceiro na jornada. Porque a nossa reforma íntima ela é individual mesmo. Só que a gente precisa dessa parceria. Então Deus é nosso parceiro. E parceiro é colaboração. Ele não vai fazer as coisas pela gente. Ele vai colaborar. Ele deu as ferramentas, ele deu os recursos, ele faz essa parte toda. A mão de obra é nossa. O trabalho é nosso. Né? Porque cada um de nós é o orientador, o engenheiro, o operário de si mesmo. Nós somos o arquiteto da nossa própria jornada. Cada um de nós constrói a sua história. Né? Então, cada um de nós é única e exclusivamente responsável por cada curva que a gente constrói, nos desviando da reta principal. Tá? A gente constrói uma curva, um desviozinho. Deus nos mostra a melhor forma de voltar para o caminho reto. E isso é fundamental porque a gente precisa muito desenvolver essa fé em Deus. Tá? Ele vai nos orientar. Ele vai nos guiar. Ele não vai fazer isso pela gente. A gente precisa trabalhar. E para criar essa coragem para trabalhar, tem que ter fé nessa orientação dele. A gente precisa escutar melhor os conselhos divinos, né, os ensinamentos, e aplicá-los. Né? Por isso que tem a questão de ter a fé e de ter o trabalho. Uma coisa é escutar o conselho, outra coisa é aplicar o conselho. O nosso dia a dia precisa dessa aplicação dos ensinamentos cristãos. E aí, bem-aventurados os que têm a ocasião de provar sua fé. Aí entra a importância desses obstáculos. São as ocasiões de provar nossa fé. Sua firmeza, sua perseverança, que em bom mineirês é teimosia, que a gente tem que usar a teimosia para o lado bom. Insistir no trabalho divino. Insistir nas obras edificantes. Insistir para sair da zona do conforto. Porque nossa reforma íntima ela é baseada na teimosia. A gente tem que tentar até parar de errar. A gente não vai parar de errar sozinho. Do nada. Isso não é um efeito inercial. Em algum momento eu vou parar. Porque a gente lê e estuda sobre a lei do progresso, e aí a gente sempre pensa,
Então, invariavelmente, nós vamos evoluir. Isso não significa que, invariavelmente, nós vamos melhorar sozinhos. Isso quer dizer que, em algum momento, se a gente não fizer nada a respeito, nós vamos ser forçados, e aí, entre esses obstáculos, nós vamos ser forçados a trabalhar para nos melhorar. E quem consegue provar essa fé, se resignar à vontade de Deus de nos educar, porque a vontade de Deus é que nós consigamos esse progresso espiritual. Por isso que tem essa história do depois do labor virá o repouso. Que agora é o momento de trabalhar muito. Não é que a gente vai trabalhar menos depois, é porque o trabalho vai cansar menos, vai doer menos, vai incomodar menos. Quanto mais a gente trabalha na seara do bem, eu não estou falando só nessa vida não, principalmente na vida futura e nas próximas reencarnações. Quanto mais a gente trabalha na seara do bem, menos esse trabalho incomoda. Por isso que se usa a expressão do repouso. Não é que a gente vai ter o descanso eterno. Não existe, vocês já sabem disso. Qualquer um que leu alguma obra sobre como funciona o plano espiritual sabe que lá tem muito mais trabalho. A diferença é que esse trabalho faz bem, parece repouso. Então é fundamental que a gente tenha ouvidos de ouvir os bons conselhos, para finalizar, ouvidos de ouvir os bons conselhos, resignação para compreender as dificuldades que estamos passando e coragem para sair do lugar. É nisso que se resume, tende fé em Deus. A gente precisa dessa fé para impulsionar a nossa coragem. E aí, com isso, a gente aplicar esses ensinamentos cristãos no nosso dia a dia e aí realmente sair da zona de conforto. Terminando, então, eu queria agradecer e pedir a Deus que nos dê força para que a gente consiga ter mais atenção na aplicação desses ensinamentos ao longo dessa semana e das próximas, todas as semanas que virão pela frente. Muito obrigado. Tarcísio, muito obrigada, tá? Você ter vindo lá de Rio Pomba para fazer esse estudo para a gente. Manda um abraço nosso para todo mundo de lá. Bom dia a todos que eu não vi ainda. Quero relembrar vocês que essa semana nós retomamos as atividades todas da casa, depois de um períodozinho pequeno de recesso. Então, a evangelização infantil está de volta, os nossos grupos de estudo também estão de volta. Aqui no mural, à esquerda, vocês vão conseguir ver todos os horários, né, e as datas que a gente tem os grupos. Se quiserem participar conosco, vão ser muito bem-vindos. Porque aqui no Ceareiros a gente acredita que é através desses grupos de estudo, quando a gente busca se instruir, que a gente aure forças para ter essa fé, né, que o Tarcísio estava falando para a gente aqui. E também para a gente encontrar caminhos, né, do nosso dia a dia para trabalhar, né, e fazer as coisas corretas. Então, vocês estão todos convidados. Se tiverem alguma dúvida, é só falar com a gente ali na biblioteca. Lembrando que, né, os livros da biblioteca eles estão todos disponíveis também para que vocês possam levar para casa, ler gratuitamente e depois trazer de volta. Então, não fiquem tímidos, tá? Caso tenham interesse. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, então, rogando a Deus que ao longo da nossa jornada aqui encarnados na Terra, no nosso dia a dia, em cada oportunidade, que a gente encontre dentro de nós essa coragem para encarar as nossas imperfeições, enxergar a nossa sombra, reconhecer aquilo que ainda não é tão belo em nós, mas sempre com o intuito de procurar o caminho do melhoramento individual, para que a gente possa, a cada oportunidade, estar nos trabalhando em busca desse aprimoramento constante e que assim a gente consiga estreitar cada vez mais
os nossos laços com a espiritualidade superior, a fim de conseguir mais resignação, mais força e mais determinação para superarmos os nossos obstáculos, plantarmos o amor e a paz aonde quer que a gente esteja. Que assim seja. Um bom domingo a todos, e aqueles que desejarem, receber o passe, por favor, permaneçam em silêncio no salão. Obrigada.